Hoje eu estou muito feliz de estar aqui, porque hoje é um dia muito especial. Eu vou receber aqui comigo, numa live, uma pessoa muito bacana, uma pessoa maravilhosa, a Dai Castelli. Ela vai estar aqui com a gente hoje para a gente fazer uma live sobre ansiedade. Então, muito boa noite a todos. Então, meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach de autoestima e de prosperidade. E é muito bom estar aqui mais uma vez para falar de um assunto, né, que é muito importante, que é ansiedade. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é autoestima, o que é amor próprio e como é que a gente pode estar vivenciando esse momento aí da pandemia, né? E tendo muito mais leveza e tranquilidade para que a gente possa aí ter mais saúde, mais alegria, que isso aí é muito importante. Vamos ver aqui se a nossa querida amiga, se ela já está chegando por aqui. Vamos chamar ela. Só um minutinho. Vamos chamando a Dai. A gente vai chamar ela. Espera aí um pouquinho só. Ela pediu para eu chamar, né? Pelo Instagram aqui. Vamos ver aqui, que ela tem que estar ativa aqui. Ah, sim. Agora sim. Vamos aguardar aí. Ela chegando aí. Deve estar daqui a pouquinho, ela vai chegar. Para que a gente possa estar falando. Oi, Oi, Dai! amor. Te ver aqui. Eu estava procurando lá, falando assim, nossa, vou encontrar aqui o número. É engraçado, gente. Olha, quando vocês estiverem fazendo live ao vivo, vocês vão ver como é que é engraçado. Tudo acontece. Ou o celular que cai, tudo acontece na nossa vida. Mas Não é é? muito bom. Ih, gente, é maravilhoso a gente poder estar conversando com algumas pessoas. Oi, Tibério, que bacana! Olha só quantas pessoas bacanas estão chegando aqui. Dai, agora é hora de você se apresentar, que as pessoas possam te conhecer aí. Você está me ouvindo bem, Rô? Tô, tô Então tá sim. bom. Então o fone está funcionando. Bom, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Agradecer o convite da minha amiga Rô. A gente teve a oportunidade de fazer uma formação aí juntas, né? A gente está sempre se buscando um aperfeiçoamento, buscando melhorar para poder levar o melhor conteúdo para as pessoas também. Bom, eu sou psicóloga, né? Meu nome é Daiane, sou psicóloga, sou formada desde 2005 e atuo na área desde então, né? Trabalhando com diversas questões de transtornos, atendimento em consultório, atendimento em comunidades terapêuticas. Meu foco é mais adulto, mais casais, relacionamentos, questões familiares e os transtornos que a gente está tendo que lidar hoje em dia, né? Que a gente agora conhece o nome de tudo, né? Antigamente as pessoas tinham dificuldades, não sabiam que estavam com problemas, não sabia que tinha tratamento, e hoje, graças a Deus, a gente tem estudos aí que ajudam a gente a tratar das pessoas. Sou Master Coach também, né? Essa foi a formação que eu e a Rô fizemos juntas aí, do coaching, do Master Coach, com programação neurolinguística, que é mais uma ferramenta aí para a gente trabalhar. E tô aí já, é que vai fazer esse ano 15 anos, né? Atuando na minha área, graças a Deus, porque é uma delícia quando a gente faz o que a gente gosta, né? Fazer o que se ama, eu acho que é o que mais conta para que a gente possa estar sempre com a autoestima lá em cima, que é isso aí que a Com gente certeza. deseja para todas as pessoas. Vocês nos escutam bem? Só para a gente ter certeza que está todo mundo nos escutando. Rayana, bem-vinda. Olha a Ana Ana Lu, aí, a Ana Lúcia. A Ana Lúcia é uma querida que participava com a gente dos grupos lá do coaching. maravilha! Diogo, que bacana te ver aqui também. Olha, gente, é pequenininho aqui, então não dá para a gente ver todo mundo. Quando passa, passa rápido. Luiz, Olha o maridão bem-vindo. aí. Olha só, você não me deixou, eu não ia falar nada, gente, que meu marido estava aí, ó. Fã número um, é isso aí. Tá sempre aí me motivando, né? Fazendo com que a gente sempre vá além, porque acho que isso aí que conta pra gente, né?
Então, muito bom a gente estar aqui. Ô, Daisy, me fala assim, alguma coisa assim que a gente pode estar perguntando. Eu vou fazer uma pergunta para o pessoal aí, você vai dizer o que, que você acha. Ó, eu preparei aqui uma perguntinha que eu queria saber. Como é que vocês estão vivenciando aí o dia a dia de vocês? Qual é o nível de ansiedade de vocês que vocês têm vivido aí? De 0 a 10, o quanto que você está ansioso agora, nesse momento? Será que alguém vai lembrar? Vai colocar isso aí pra gente? Ou vão estar tímidos aí também? A timidez. Olha, gente, não esqueçam de mandar aviãozinho aí, coraçãozinho, tá? Para convidar todos os amigos, compartilhar isso aí para poder cada vez mais pessoas poderem estar presentes com a gente aqui. Ah, e olha, a Valéria botou Ana 4, Luiz 5, Giovana 10, Lília, querida, a Lília é uma querida, obrigada. Olha, tem umas pacientes minhas aí, viu? A Tânia está entrando, a Giovana. Muito bom ver as meninas aí. Porque a Ana botou 10. A gente aproveita a oportunidade, né, para levar bastante conteúdo bom para ajudar as pessoas. Você sabe que falar de ansiedade, nós não teríamos momento melhor, né? Com certeza. Acho que esse momento aí ele vem muito. Assim, eu sou professora também, além de coaching, né? E assim, o que eu observei? As minhas amigas que são professoras, elas estão com um nível de ansiedade alto. Então, eu até convidei várias amigas minhas para estarem aqui. E os meus alunos também, eles falam constantemente dos problemas. E aí eu paro, sabe? Daí eu falo assim, ué, será que é só eu que não penso nisso? Não, assim, nem vem isso na minha cabeça. Não é que eu não saiba que isso não exista, mas é que na minha cabeça não passa, sabe, sobre isso. E é estranho isso, talvez. Eu comecei a me questionar, né? Sobre por que é que isso acontece comigo. Tem a ver também com o nosso mindset, que já está mais forte, né? Eu acho que você já sabe lidar com as suas emoções, né? Com a inteligência emocional aí que a gente também trabalha. Eu acho que isso faz toda a diferença aí na vida da gente, né? A gente precisa aprender a ter mecanismos e ferramentas e fazer uso, né? E vai muito da nossa busca. Você sabe que o Luiz fez uma observação aí para a Lilian de que 0 não vale. E ele está correto. 0 não vale, porque a ansiedade todo mundo tem. Olha só que bacana. Ah, tá. Exilda, olha, um grande beijo para você, uma amiga assim que eu amo muito, 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 muito. Que prazer te ver aqui. Estou muito feliz em ver você aqui, tá? Para poder a gente conversar um pouquinho, né? Que hoje é um bate-papo, né? Que a gente vem trazendo aqui conteúdos bem bacana que pode estar ajudando aí muitas pessoas nesse nível aí de ansiedade que as pessoas têm. Então, assim, o que que te deixa ansiosa, Dai? Meu Deus, deixa eu pensar. Tem tantas coisas que deixam a gente ansiosa, né? Mas aí a hora que a gente explicar da ansiedade saudável e do transtorno de ansiedade, a gente entende melhor. Mas tem muitas coisas, tem ansiedades boas, né? Quando a gente está na expectativa de uma festa ou de algo bom que vai acontecer, de uma promoção no trabalho, tudo isso gera ansiedade, mas é ansiedade boa, né? Engraçado que assim, como hoje era um tema assim de ansiedade, que não é um tema assim que a gente costuma falar muito, você sabe que deu aquele friozinho na barriguinha, sabe? Aquela ansiedade gostosa de estar aqui de novo mais uma vez, porque toda quinta-feira e domingo a gente está fazendo live. Então é maravilhoso a gente estar aqui. E aí, toda vez que a gente vem com uma pessoa diferente, é uma felicidade, é muito bom. Ainda mais você, assim, que já somos amigas há muito tempo, é maravilhoso estar aqui. Então, assim, eu vou falar o que, que me deixa, eu acho que, ansiosa. Normalmente, eu já falei aqui que uma das coisas foi eu estar aqui hoje, né? Trazendo esse conteúdo aqui. Então, isso me deu aquela ansiedadezinha pequena, mas me deu. Eu me lembro que há muito tempo atrás, né, eu quando ia falar em público ou apresentar um trabalho, eu morria de medo. Olha só, medo, sabe aquela coisa assim? Eu ficava apavorada. E hoje a gente, né, já está acostumada a falar em público e aí já tudo melhora. Então, assim, olha só, o Márcio botou aqui, ó, o trabalho, as contas. E o Luiz botou aqui, ó, ansiedade positiva é bacana, realmente, né? A positiva é maravilhosa. O Márcio é meu amigo, bem-vindo, querido. Que bacana. Márcio, eu acho que muitas pessoas estão vivenciando isso aí, né? Esse momento, né? Acho que principalmente o retorno ao trabalho. Eu não sei se você já está vivenciando isso há muito tempo, mas aqui no Rio, que eu sou do Rio de Janeiro,
a gente ainda, eu sou professora, então a gente ainda não está trabalhando, né? Então, assim, estamos a EAD, né? Que trabalha muito mais, na verdade. Sem Mas a dúvida. gente não está vivenciando isso. Mas, Dai, assim, vou falar assim rapidamente o que, que é autoestima, só para antes da gente começar a falar de ansiedade, Sim, porque as pessoas às vezes falam assim, ai, eu estou ansiosa, o que, que eu posso fazer? A autoestima, né? Quando você tem aquele amor próprio e autoestima, faz com que você esteja mais fortalecido para que você possa vivenciar e superar esses desafios aí no seu dia a dia. E às vezes as pessoas elas não têm noção de como é que a nossa autoestima influencia a gente desenvolver certas dificuldades aí para superar esses desafios. Então, assim, vamos falar então aqui rapidamente, não vou demorar não, tá, gente? O que é autoestima, tá? A autoestima, então, é aquela imagem positiva que você tem de si mesma, negativa, né? Você não pode ser negativa, porque se for aquela imagem positiva, a sua autoestima vai estar elevada, né? E o amor próprio é o quanto que você se ama, como é que você se enxerga. Então, isso daí tem a ver com essa dificuldade que as pessoas têm, que quando se olham no espelho, eu estava vendo isso hoje. Quando a gente vai no espelho, né? Como é que a gente se enxerga? Será que a gente se enxerga com aquela imagem positiva ou aquela imagem negativa? Então, isso daí tem pessoas aí que têm muita dificuldade. A gente já trabalhou também com emagrecimento, e aí você vê que tem pessoas que não conseguem nem se olhar no espelho. Isso verdade. aí é muito difícil, né? Da pessoa conseguir aí. Mas então vamos lá para que as pessoas possam, vamos deixar a técnica falar agora, né? Vamos falar aí o que que é ansiedade. Conta para a gente aí, Dai, o que que é ansiedade, para a gente poder trazer isso para essas pessoas maravilhosas que estão aí. Eu vou dizer que essa é uma das partes mais importantes da live, né? Porque a gente escuta demais. Eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Então, esclarecer, né? Todos nós, seres humanos, temos esta propriedade, nós temos ansiedade, né? O que é ser ansioso? O que é ter ansiedade? Ansiedade vem da palavra ansiar. Quando eu anseio algo, eu desejo, né? Eu busco aquilo, eu quero, né? É algo que eu almejo ter. Então, é natural que tudo que eu deseje, que tudo que eu queira, me gere essa sensação. Então, quando é que eu sei que a ansiedade ela é saudável? Quando ela me traz prazer, quando ela me traz uma sensação boa, quando ela me dá esse friozinho gostoso na barriga que você falou agora há pouco, né? Essa é uma ansiedade saudável. Sabe aquele primeiro encontro com o namorado? Aquele carinha que você vai conhecer e Não tem como tal, e esquecer. aí dá aquele friozinho na barriga. Aquilo é uma ansiedade, né? Eu estou ansiando por algo, estou ansiando conhecer algo, né? Eu estou lidando com um desconhecido, mas um desconhecido que me gera um desejo de conhecer, né? De desvendar, e sem me gerar transtorno. O transtorno de ansiedade, quando a gente chega num ponto em que a ansiedade ela começa a nos travar, ela nos impede de produzir o que a gente precisa produzir, né? Então, por exemplo, você falou de uma questão interessante, que é a questão de ter que apresentar um trabalho, por exemplo, na empresa ou na própria escola, que a gente vivenciou muito isso, né, quando era novo, chegar lá na frente, tem pessoas que têm dificuldade para falar em público, então a pessoa sente, os sintomas são tão reais, né, são tão físicos que ela trava, ela bloqueia, ela não consegue falar, ela perde a voz, ela gagueja, ela sua frio, dá dor de barriga, enfim, dá uma série de sintomas. Então, é muito importante a gente diferenciar, né? Assim, ansiedade todos temos, é natural, é mecanismo do cérebro, faz parte do nosso sistema psíquico, né? Porém, quando ela passa por um estágio de nos travar, nos bloquear, se tornar o centro, né, da preocupação, porque é isso, né? É uma preocupação que me limita de agir no agora, com uma preocupação do futuro. E aí eu bloqueio, eu não consigo ter atitude, eu não consigo dar os passos que eu preciso, né, para poder tratar aquilo ou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então é muito importante essa diferenciação, né? A ansiedade, ela é sempre focada em algo que ainda vai acontecer, então a gente tem que tomar um cuidado todo especial, porque a nossa mente tem o poder de criar coisas, e é aí que mora o perigo, né? Quando a gente fantasia situações de ameaça, de medo, que geram insegurança na gente, em cima disso, a gente cria coisas, porque ainda não aconteceu, e eu não sei como vai ser a situação, mas eu já desenho a coisa do mindset que você falou, né?
como a minha mentalidade me conduz, eu tenho as minhas cargas emocionais, eu tenho a minha memória emocional em cima do que eu já vivi desde o começo da minha vida, e aí eu chego ali com essa carga emocional e fantasio coisas, e aí eu me bloqueio. Porque a ansiedade vem num pé que leva para o transtorno. E aí a pessoa com transtorno de ansiedade, ela simplesmente se torna disfuncional. Disfuncional, com sintomas físicos. Sintomas físicos de ansiedade são muito parecidos com sintomas de outros transtornos, né? Então a pessoa pode ter, sim, a tremedeira, né? Ela pode ter taquicardia, ela pode ter sudorese excessiva, ela pode passar mal, ter ânsia de vômito, enfim, dor de barriga, uma série de sintomas aí que podem se manifestar. Nossa, aí você falou assim, você falou algumas coisas que foram bem interessantes, que às vezes as pessoas confundem, né? Tudo elas acham, porque assim, essa palavra ansiedade é uma palavra que está na boca de todo mundo. Isso aí é uma coisa que, às vezes a pessoa está nervoso por alguma coisa simples, às vezes, aí ele já começa a falar, eu sou ansioso. Já reparou que quando você vai tá no meio de amigos, a primeira coisa que a pessoa fala é essa palavra, que ela é, né? Então ela está se identificando aí com a ansiedade. Isso aí eu falo para os meus clientes, que você não tem que se identificar. Eu estou naquele momento, que é uma coisa que é um comportamento. Estado. E isso aí as pessoas têm que pensar um pouquinho sobre isso. Vem cá, será que, antes de você continuar, será que tem alguém aí que tem algum relato aí que pode falar para a gente aí? Qual foi a última vez aí que aconteceu alguma coisa que ela se sentiu ansiosa, mas coisa boa, tá? Quem que lembra aí do último beijo? Olha só, o último beijo que vocês deram aí, que aí você lembrou, sabe aquele gatinho, né? Que você se aproximou, isso é só para descontrair um pouquinho, né? Que esses assuntos assim são fortes, né? Qual foi a última vez que você se aproximou de alguém ou alguma coisa que você fez que de repente gerou aquela ansiedade gostosa, né? Que deu aquele friozinho na barriga. A chegada de um bebê, né? A expectativa da chegada de um bebê, que é coisa boa. A expectativa de uma promoção de emprego. Um emprego novo, né? Sim. Ou você foi fazer alguma coisa nova. Ó, a Sandra tá rindo aí, ó. Eu trouxe isso daí porque isso aí as meninas me falam às vezes nos atendimentos que eu faço. Eu trabalho com mulheres e é muito interessante que algumas vezes elas trazem, né, essas lembranças. Aí eu quis trazer só para ver como é que as meninas iam reagir. Olha lá o Márcio falando da ansiedade para uma viagem dos sonhos. Ai, gente, tem ansiedade melhor do que aquela viagem que a gente tanto almeja, né? Eu tô doida para viajar. Hoje mesmo eu vi uma pessoa falando de uma viagem que ela fez para a Grécia, linda. Ai, meu Deus, ainda vou lá. Esse tá no projeto, né? Tá nos sonhos. Está muito no projeto, a viagem dos nossos sonhos. Então, daí, o que mais? Agora eu vou ficar quietinha. Imagina, não, vamos produzir aí. Vamos lendo as perguntas e vamos produzindo, porque o que a gente quer é que o conteúdo faça sentido, né? A ansiedade pré-aposentadoria, tá vendo? Boa, eu acho que isso muitas pessoas estão tendo essas dificuldades, né? Você saber o que vai acontecer quando você se aposentar, porque quando você para, dá muitas dificuldades, você vai ter que lidar com muita coisa que é nova. Ah, sim. Olha lá, você ainda botou um encontro romântico ali. Vou ficar quietinha agora. Foi bom. Uma coisa legal da gente também diferenciar, Rô, porque a ansiedade, ela está interligada ao medo, né? Mas o medo não é ansiedade, a ansiedade não é medo. São coisas que andam juntas, porém não são a mesma coisa. O medo, ele está ligado a algo definido, um objeto definido. Então, eu tenho medo de algo ou de alguém específico, certo? Eu tenho medo de tal bicho, eu tenho medo de altura. São coisas concretas e reais que me geram uma sensação de medo. Lembrando que o medo é um mecanismo de defesa, então ele nos ajuda, né? Ele também só vira patológico quando ele excede, quando ele nos trava de fazer coisas, né? Por medo de coisas que normalmente não são reais, são criadas pela nossa mente. E aí é onde entra a ansiedade, né? Porque a ansiedade ela é difusa, ela é focada no futuro, mas em incertezas. Ela não tem algo concreto, um objeto concreto. Eu sei que eu estou ansioso para um determinado evento que vai acontecer, que vai demandar algo de mim, mas eu não consigo identificar exatamente que tipo de medo ou de insegurança está me gerando, né? O medo, ele é mais específico, né? O medo, ele é de algo, de alguém. Então, assim, eu estou lá a não sei quantos mil pés dentro de um avião e eu tenho medo de altura, né? Aquele medo pode me gerar uma ansiedade? Pode sim. Vai dar aquele frio na barriga, vai dar aquela, né?
aquela sensaçãozinha de chegar logo no local para descer logo para pôr o pé no chão. Porém, são coisas diferentes, eles caminham juntos, mas são coisas diferentes, acho que isso também é legal colocar. Entender que medo, dentro de certo limite, ele é normal também, né? Nós temos, o nosso cérebro é uma máquina fantástica, né? Nós temos tudo nele, né? Todas as emoções, todas as sensações, e o equilíbrio emocional é buscar o equilíbrio dessas emoções, né? Eu costumo dizer que uma coisa legal para a gente pensar, quando a gente vai fazer exame do coração, tá assim, né? Não é? Se fizer assim, ó, pi, morreu. Então, as nossas emoções não são diferentes. A gente tem altos e baixos durante todo o dia, são movimentos naturais. A nossa montanha-russa, ela é necessária para manter o equilíbrio, porque se zerar, é porque eu morri, eu não estou mais funcional, né? Então, é só uma questão da gente entender limites. Quando eu percebo que o medo, a ansiedade estão me bloqueando de sair, de ter uma vida social, de participar de situações do trabalho e tudo mais, e atrapalhando o meu funcionamento é porque se tornou transtorno e é hora de buscar ajuda, né? Que É bem bacana. importante da gente Olha falar. só, o Dai, só que perguntaram aqui agora, você não viu, a pessoa Tá. perguntou que ansiedade pode ser reprogramada. Sim, pode ser reprogramada. Na verdade, a gente, eu não sei nem se a palavra seria reprogramar a ansiedade, mas é reprogramar a minha condição emocional para lidar com a ansiedade, né? Eu reprogramo a maneira como eu visualizo as coisas, a maneira como eu percebo as coisas, eu trabalho a minha cognição, na verdade, a minha percepção das coisas, e não a ansiedade diretamente, né? Eu vou me Bacana. reprogramar. É significado, né? A gente fazer ressignificação, na verdade, das coisas. Eu preciso ressignificar algumas coisas para aprender a lidar com essa ansiedade. Primeiro, a gente, quando tem uma situação específica que nos gera muita ansiedade, a gente tem que entender por que aquela situação nos gera ansiedade. Por exemplo, a ansiedade de falar em público a tal ponto de eu travar. Eu sempre fui tímida, a partir de que momento eu desenvolvi isso, né? A tal ponto de que, assim, eu tô num exercício de uma profissão, de um trabalho que requer isso de mim, eu já sabia onde eu estava me metendo ali, e aí eu chego ali e não consigo, né? Então a gente precisa ir em busca, e aí entra a terapia, entra o acompanhamento para a gente trabalhar isso. Mas hoje existe muita ferramenta de ressignificação, reprogramação, no coaching e tantas outras coisas, porque cada dia tem uma novidade, né? Às vezes eu estou atendendo cliente do coaching, elas vêm falando, estou fazendo um curso de tal coisa que eu nunca ouvi nem falar. O Márcio está fazendo uma pergunta aí, ó, e está pedindo para você explicar aí o que é ressignificação. É dar novo significado a algo, né? Vamos supor, deixa eu dar um exemplo porque aí fica mais fácil. Bom, para mim, eu falei outro dia até isso com a Rô, né? Se eu falar aqui para quem é de São Paulo, ou para quem é do Rio, vamos usar o do Rio também. Centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro. O que te vem à mente em primeiro lugar? E aí cada um vai dar um sentido. Para mim, centro de São Paulo, Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista é legal, tem luz, tem gente, é bonita. Vai ter gente que vai falar violência, vai ter gente que vai falar trânsito, né? Se você falar para mim centro de São Paulo, eu vou falar para você, é trânsito, não quero ir para lá, né? Então, cada um vê e dá um significado pro local. Estou dando um exemplo bem simplificado, bem superficial, para a gente entender. Mas eu dou um significado diante daquilo que eu vivi ali, né? Eu fui uma vez, ou duas, ou 10.000 vezes para aquele lugar e toda vez eu vivenciei trânsito. Ou eu vivenciei uma situação de violência, um assalto, um sequestro, algo do tipo, né? Então, aquele significado ficou gravado para mim daquela região. E a gente faz isso com as nossas emoções, né? Ou com as pessoas. As coisas começam a ter um significado, um sentido, e a gente acha que só tem aquele sentido, aquele significado. E aí a gente faz um trabalho terapêutico, né, para a gente dar um novo significado, um novo sentido. E aí entra a questão que a gente fala muito no coaching, que é quebrar crenças que nos limitam, né? Um exemplo de crença, a gente cresce ouvindo que dinheiro é o quê? Dinheiro é sujo. Chegou em casa, pegou no dinheiro, vai lavar a mão, né? Então, às vezes, a gente cria uma crença em relação a dinheiro que a gente não quer pegar em dinheiro. E muitas vezes a gente se bloqueia de ganhar dinheiro por conta dessa crença que a gente não percebe de que dinheiro é sujo. Ou que a gente ouve que as pessoas se corrompem por causa de dinheiro.
o que corrompe as pessoas não é o dinheiro, é o que elas fazem, é a maneira como elas tratam o dinheiro, como elas, o significado que ele tem para elas, né? Então a gente faz essa ressignificação. A gente dá um novo significado para uma situação que a gente só conseguia dar significado ruim, normalmente. A gente começa a abrir a mente para enxergar outros significados e ir trabalhando, né? Ele falou que ficou claro, espero que tenha ficado claro para todo mundo. Isso aí, não, foi ótimo. E, assim, o que é bem bacana, que a gente pode perceber, às vezes, que a gente não observa, que o significado que a gente dá faz com que aquela crença nos trave muito forte. Eu me lembro que eu tinha um significado, olha só, eu sou uma pessoa que sou experiente, já estudo há muito tempo, e eu tinha um significado de liberdade forte para alguma coisa. Só que a liberdade não era bem aquilo que eu tinha na minha mente na época que eu fiz um curso, que isso ressignificou o nome da liberdade. Então, assim, isso me travava em outras situações. E é bem interessante que a gente vê o novo significado que você dá. E o coach faz, a gente faz isso o tempo todo com as pessoas, né? Quando a gente é muito legal isso que você falou, Rô, porque é o conceito, né? A gente pega uma palavra, por exemplo, como você pegou liberdade. Eu tenho um conceito de liberdade. Eu abraço aquilo como a única verdade de conceito de liberdade, né? E aí a gente precisa abrir os nossos conceitos em relação às coisas. Mas isso tem a ver com a nossa vivência, dentro do ambiente que a gente foi criado, do ambiente que a gente conviveu. Então é muito importante a gente entender. As coisas na vida, eu costumo dizer que a gente passa por situações muito parecidas e similares de problemas. As pessoas têm problemas financeiros, familiares, de relacionamento, são problemas bem parecidos. O que muda de um para o outro é a maneira como lida, né? Então, assim, a maneira como enxerga, se você pegar um ambiente que estamos todos nós aqui e entra um bando para assaltar a gente aqui, um bando de metralhadoras e tudo mais. Cada um vai ter uma reação diante daquela situação, né? Porque a gente tem a sua experiência individual e tem os seus medos, os seus conflitos. Então vai ter gente que vai enfrentar o ladrão, vai ter gente que vai desmaiar de medo, enfim, vai ter uma série de reações. Então por aí a gente já percebe que dá para a gente trabalhar a mudança de pensamento, sim, dá para fazer ressignificação, sim. Isso leva tempo às vezes, mas é só querer. Assim, o que é interessante é que, assim, eu sou professora de História e Sociologia. E aí, quando eu dou aula, as pessoas não querem prestar muita atenção nos conceitos. E aí eu aprendi, olha só, eu vim aprender isso muito tempo depois, por conta das ressignificações, né? O significado que a gente dá para algo faz toda a diferença e vai mudar os nossos filtros e as nossas crenças podem ser quebradas e você pode destravar coisa na sua vida que você nem imaginava. E como essa ferramenta nos ajuda, né, Rô? Porque assim, às vezes a gente é tão bom em querer mudar as pessoas, né? A gente é bom para dar palpite. Ai, a Rose precisava melhorar nisso, meu marido precisava melhorar naquilo. E assim, quando a gente está buscando mudança para a gente, já é tão difícil mudar, né? Porque requer um investimento nosso para essa mudança. Mudar o outro, então, é impossível. Esquece. Então, vale mais a pena, às vezes, diante de situações familiares, no trabalho, a gente fazer ressignificações, a gente aprender a mudar o nosso mindset, lidar com as coisas de uma maneira diferente, do que a gente querer mudar o ambiente ou as pessoas. Até porque, quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, o ambiente é atingido por isso, né? A gente sabe disso. Isso é muito bacana. Assim, uma vez eu escutei, Dani, assim, quando você muda, né, alguma coisa, então é um nível de energia. Até eu estava explicando isso para uma cliente minha, que eu achei assim, foi uma explicação que eu escutei, não foi minha, tá? Como se eu estivesse numa gangorra, né? Se você põe aquele nível da energia para cima, o outro tem que equilibrar. Então é uma maneira muito simples de você observar que qualquer comportamento que você tem, o outro vai agir diferente. E aí você vai mudar quem está do seu lado. E a pessoa não precisa de mudar ninguém. Você mudou a si mesmo, pronto, já conseguiu resolver outros problemas que você tem. E a percepção mudou, uau, você consegue... Você já vê de outro jeito, você já olha para a pessoa de outra maneira, né? Sim. Já olha para a pessoa. Mas vamos lá, Rô, tem perguntas aí? Vamos voltar para a ansiedade, que ó, o papo é tanta coisa boa, né, que a gente quer falar de tudo. Assim, a outra pergunta aqui que, assim, que eu queria fazer, né? Queria que você falasse um pouquinho. Você já falou aí da ansiedade e do medo, né? A diferença. Como é que a gente pode a incerteza, né? Sem a gente ficar ansiosa, né? E assim, a gente tem várias ferramentas aí. Pode ter
resiliência, a gente pode refletir sobre isso, a gente se libertar aí daquelas cobranças internas e externas que a gente faz para o outro criticando, né? Porque isso daí, essas Uhum. que a gente faz o tempo todo, é o que faz a gente também ficar ansioso. Então, através da autoestima aí, a gente consegue fazer muita coisa. Mas o que você pode falar assim, dentro da psicologia, que pode estar ajudando as pessoas a elas lidarem com essas incertezas? Mais uma vez, é a gente fortalecendo o mecanismo emocional, né? O desenvolvimento da inteligência emocional, nos ajuda nisso, né? As pessoas estão muito preocupadas, às vezes, de buscar conhecimento, sabedoria nas suas áreas específicas, estudar e tudo mais, e não se trabalha o desenvolvimento da inteligência emocional, que é justamente eu conhecer minhas emoções e aprender a lidar com elas, né? Como é que a gente conhece emoção? A gente conhece emoção parando para fazer isso, né? Indo para uma terapia, buscando um processo de desenvolvimento, ou um coaching ou algo assim, para que eu possa observar minhas emoções e aprender a lidar com elas. Incertezas sempre teremos. Em se tratando de futuro, tudo é incerto. A gente está sempre lidando com o desconhecido. Por que é tão difícil, por exemplo, enfrentar o luto, né? Enfrentar uma morte? Porque é desconhecido. Né? Eu sei que a vida ela é finita, que vai chegar um momento que ela vai findar, porém, eu estou viva, eu estou aprendendo o que é viver dia a dia. Eu nunca estive morta para saber como é que é lá, né? E voltar aqui e falar, olha, eu morri, até porque mesmo que eu tivesse ido e voltado, a minha experiência sem minha não ia ser da Rose, né? Então, é lidar com o desconhecido. A gente não percebe que o luto passa por esse enfrentamento também do desconhecido, de lidar com o desconhecido, de não conhecer a morte realmente o que é lá, e de lidar com o desconhecido, de aprender a viver sem a pessoa que se foi. Eu Então, aprendi até assim, agora a viver. Eu nasci vivendo com a minha mãe, com meu pai, com os meus avós, e de repente eu tenho que romper esse laço. E aí é uma nova vida, é desconhecida da que eu vivi até agora, entende? Até agora eu vivi com esse aparato familiar, com essas pessoas à minha volta, com esse contexto familiar. Agora a pessoa se foi, fica uma lacuna, um vazio. Então, todas as nossas incertezas têm muito a ver com isso, né? Com aquilo que a gente desconhece. E aí, a questão de lidar com a incerteza tem que tomar o cuidado de novo com aquilo que eu fantasio. Porque incerto, sempre, por exemplo, estamos vivendo um momento de total incertezas, né? Eu tenho percebido, o Brasil, né? Eu tenho falado muito isso, porque eu estou com muito paciente que teve picos de transtorno agora, gente que já vinha com transtorno e agravou, gente que desenvolveu agora por causa da pandemia, né? Então, primeiro a gente tem que ir para o lado cultural. Nós estamos num país que a gente não está acostumado a lidar com catástrofe, já começa daí, né? A gente não é de um país onde as pessoas já estão acostumadas a terem lá os seus refúgios, né, subterrâneos, porque está vindo furacão, terremoto e não sei o quê. Já é tão incutido que as crianças vão tão bonitinho ali, né, já para o lugar delas. Então, assim, aquilo não tem dificuldade para aquelas pessoas, por mais que gerem o medo, né? Ai, tá vindo um terremoto, tá bagunçando tudo, mas elas têm uma cultura de já saber lidar com catástrofe de alguma forma, né? Ou porque já passou algumas vezes, enfim. E nós, brasileiros, não temos isso. É a primeira vez que a gente está tendo que lidar com uma situação dessa. De ter que o brasileiro que é tão caloroso, que gosta de estar junto, que gosta de abraçar, que gosta de beijar, está vivendo um momento de total recuo, de total isolamento social, de você não poder ter contato. A gente se sente, eu me sinto assim, eu saio nas ruas às vezes e falo, gente, parece, a pessoa está vindo aqui, você dá um desvio, né? Parece que a pessoa está contaminada de algo fatal e você tem que... E a gente está tão, por conta de tudo isso que a gente está vivenciando. Então, existe já um desconforto de lidar com essa situação nova, né? Toda essa adaptação de ter que lidar com essa catástrofe, porque é uma catástrofe, né? E aí vem uma série de inseguranças e incertezas, porque aí, além de tudo isso, além da questão da saúde física, entra a questão da saúde mental e emocional, entra a questão financeira, a questão do trabalho, a questão de tudo que envolve a nossa vida, né? A preocupação com familiares, a gente não poder estar junto. Eu falei que é um momento tão crítico, porque além de você ter que se afastar das pessoas que ama, por quê? Para protegê-las, principalmente os idosos, né, que a gente tem preservado e tudo mais,
você fica com a sensação de que, mas e se acontecer algo? Eu não vou poder dar o último abraço. Você percebe, né? A coisa como é complexa. Eu não Nossa, posso que nem dar o último bacana. abraço, né? Já pensou? Então, Então, nossa, só um minutinho que assim, teve umas duas pessoas que passaram aqui, aí colocaram aqui. Uma falou, no caso do, se eu não me engano, ela falou sobre os 5 passos do luto, né? Os 5 níveis, não sei o que ela botou aqui, né? E a outra, ela botou uma outra coisa, mas aí eu não consegui aqui vivenciar. Mas assim, tá. Ela falou assim, com a inteligência emocional eu aprendi, né? As formações que eu tenho. Quando você aprende a gerenciar suas emoções, é como se você, né, se tivesse uma caixinha de ferramenta nas suas mãos o tempo inteiro. E por onde você passa, você pega aquela caixinha, você pega ela assim, uau, aí você consegue resolver. E assim, as pessoas às vezes não têm noção o quanto que você pode conseguir resolver isso sozinho. E a sim. pessoa às vezes não tem essa noção, né? E aí, quando a gente trabalha aí com coaching, coisa assim, a gente vai ensinando para as pessoas, né? Até a Luciana, ela botou aqui, que ela está fazendo o meu curso, e aí, um curso que eu tenho de autoestima e de prosperidade, que ajuda, eu trouxe lá muitas coisas muito boas falando sobre isso, né? Que como é que você pode se organizar, você pode gerenciar as suas emoções e te ajudar a isso aí ter muitos benefícios aí. É maravilhoso isso. E é tão bom, né? Tá? Quando você olha assim, você vê a pessoa conseguindo, né? Eu tenho um cliente que o dia que a primeira sessão dele, no final, eu percebi a mudança dele. Nossa, eu quase chorei por conta da inteligência emocional, as ferramentas que a gente aplica. É Muito maravilhoso. legal. Tá, Eu vou vou dar ficar um oi quietinho. só aqui, que eu vi rapidinho passar o Carlos. O Carlos foi o meu paciente um período muito curto e hoje ele está fazendo psicologia. Muito Que bom ter ele legal! aqui com a gente, está estudando. Isso é bom Ah, demais. eu tô vendo muita gente aqui. A Márcia Então, veio é aqui, que ó. passa, gente. A gente quer falar oi para todo mundo, mas não dá tempo. A Márcia falou uma coisa interessante, que a pandemia não deu tempo da gente se adaptar, né, para vivenciar isso. E realmente, a gente não teve tempo, foi algo que explodiu. Mas uma coisa interessante em relação ao tempo também, e aí vamos fazer uma ressignificação, né? Falando das incertezas e de tudo mais. O quanto a gente nos últimos meses aí, vamos falar do ano passado, né? O quanto a gente não reclamou, gente, acho que não vai ter um aqui que nunca reclamou assim. Eu tô sem tempo. Eu tô Oh, sem tempo para visitar minha amiga, eu tô sem tempo para falar com fulano, eu tô sem tempo para falar com ciclano. E aí entra aquela coisa, né, Rô? Na crise, alguns se afundam, outros veem oportunidades. Então a gente está tendo um momento de ter tempo, gente. Tempo para olhar para si, tempo para estar aqui nessa live, para estar aqui aprendendo conteúdo, para estar dividindo, porque vocês não imaginam quanto a gente aprende aqui também nessa troca com vocês, né, Rô? É muito muito. bom. Então, a gente está tendo esse tempo agora, que talvez em outro momento não teríamos, né? Então, é uma ressignificação. Vamos olhar para a pandemia como uma oportunidade de estar mais próximo das pessoas que a gente ama, de melhorar a relação em casa, de parar de fugir, porque a gente também cria mecanismos de fuga, né? Às vezes do ambiente, de tudo que não está satisfatório. Então, é muito importante isso, né? O Márcio colocou aí também ansiedade de querer controlar tudo e todos. Gente, tem gente que não tem autocontrole e quer controlar o mundo. E a maioria das pessoas que querem controlar o mundo é porque estão tentando exercer controle sobre si e não conseguem, né? A gente transfere isso, a gente sublima. Então, assim, vamos entender, né? Quando a gente fala de ter inteligência emocional, equilíbrio, de ter a caixinha de ferramentas, a gente precisa entender que é um processo. A gente vai aprendendo, e essas ferramentas, tem horas que a gente vai pegar e vai usar a ferramenta errada, e vai ter que voltar para a caixinha, né? É um exercício de maturidade, a gente precisa dar tempo para isso e buscar mecanismos para isso. Né? As pessoas têm que quebrar crenças, conceitos, parar de, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não acho legal isso, eu não acho legal aquilo. Vai estudar, vai se inteirar, né? Psicologia é ciência, o coaching tá aí, a hipnose já vem sendo trazida como ciência também. Maravilhoso. Então, gente, vocês têm que ver o que faz significado, o que tem sentido para vocês, né? Terapia eu já falo, eu sou suspeita para falar, né? Mas assim, é para todo mundo, né? Hoje eu estava com uma paciente um pouco antes aqui, ela falou, meu Deus, como ainda tem gente, né, que não quer fazer terapia, ou que quer fugir da terapia. Porque é muito bom, você não precisa ter um problema específico para ir lá falar na terapia, é um processo de autoconhecimento. Olha minha amiga Kátia aí chegando também, que bom. Ela estava trabalhando, falou que ia tentar chegar a tempo. Que bom que chegou até. Então, essa menina batalhadora também, pedagoga, é da tua área aí, ó. Legal.
E é O Luiz isso, botou Rô. aqui, ó, quebrar paradigmas, né? Então, assim, quando a gente, com o coach, com o nosso trabalho, que eu faço esse trabalho com mulheres há bastante tempo e eu adoro, gente. Eu sou Uhum. sincera, e, assim, está atrelado aí a minha missão de vida, lidar com as mulheres, né? Ajudar as mulheres a serem mais donas de si mesmas, elas conseguirem prosperar. E isso daí, quando eu vejo o brilho nos olhos dela, o Dai, é como se, sabe, é uma satisfação, uma Não realização que eu apaga, né? Não tem outra paga. preço, não tem preço isso, entende? Então, assim, isso aí tem a ver com o nosso propósito, né? Então, assim, tem várias coisas envolvidas. Isso aí é muito bacana. E é muito simples, às vezes, você fazer isso, só que você não consegue fazer porque você não tem aquele conhecimento. Precisa do profissional, né? E você Sim. sabe que eu adoro psicólogas, né? Sabe que eu amo. Já falei isso para você, que num momento da minha vida que eu passei, foi uma das primeiras coisas. Eu tinha esse preconceito que você falou, eu tinha esse Uhum. preconceito imenso, né? Contra o psicólogo. E aí, gente, olha só como é que pode, né? Século. Bom, não estava no 21 ainda na época, mas eu tinha certo tipo de preconceito. E como eu, tenho muitas pessoas que eu conheço que falam sobre isso, né? E aí, Sim. assim, tem uma outra coisa. Tem uma pergunta aqui que uma cliente, né, ela botou, ela pediu se a gente poderia falar sobre isso. Ansiedade é hereditária? Vamos lá. Essa é uma boa pergunta. Existem estudos, tá, que ainda acontecem para falar disso. Existe um percentual de genes, sim, né? De genes hereditários, sim, na questão da ansiedade, assim como outros transtornos, tá? Pessoas com casos na família de transtornos de ansiedade, porque aí transtorno de ansiedade, gente, tem alguns, né? Tem o mais conhecido é o transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG, né? Ou o DAG, que é o distúrbio de ansiedade generalizado, mas a gente tem outros transtornos, né? Outras fobias podem se desenvolver. Síndrome do pânico, fobia social, estresse pós-traumático, né, que é por um Toque, né? período, enfim. Então, o toque, exatamente. Então, a gente precisa entender que tem alguns tipos, né? Mas quando a gente já tem na família casos de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, enfim, a tendência, eles têm estudado, esse estudo vem sendo realizado em animais, lógico, em macaco, né, que é o que mais se identifica aí, para perceber que algumas áreas, as áreas do cérebro, né, que são afetadas ali na ansiedade, são as mesmas, enfim, que vem de geração para geração. Então, tem um estudo de genética, sim, mas é um percentual pequeno, tá? O que se soma isso, e que aí é o mais, né, é o que tem a maior porcentagem de gerar ansiedade na gente, é a questão do comportamento do ambiente. Então, eu sou ansioso porque meu pai, minha avó, minha tia, não sei quem era ansioso. Mas por quê? Porque eu também convivi com essa pessoa, eu cresci vendo a ansiedade dela, assistindo ela ser ansiosa. E eu repito o comportamento, né? A gente aprende com comportamento, então a gente também acaba entrando nessa dinâmica da ansiedade, né? Então, tem sim, ó, vou te falar que é uns 30, 40% questão de gene, de genética, até o que eles conseguiram provar agora. São estudos que não se findam, né? Porque é entender em que área do cérebro está agindo, é entender o tipo de neurotransmissor que está com ausência ou com excesso, então tem muito estudo ainda. Mas 60, 70% da ansiedade que nós temos, ela vem do comportamento, e do comportamento muitas vezes aprendido e repetido, né? Então, minha mãe vivenciava situações de ansiedade, eu acabava desde criança entrando naquela pilha com ela da ansiedade, e aí eu repito comportamentos. Então, por isso que tem muita gente perguntando se é hereditário, porque a gente fica se comparando, né? E aí é outra questão para a gente tomar cuidado no desenvolvimento da inteligência emocional, a gente não se limitar a padrões também de referências, de família, de professores, enfim, né? Porque a gente escuta muita gente com a desculpinha e a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre Terrível assim. isso, né? Porque, meu avô era assim, meu pai era assim, eu também sou igual, eu sou estourada igual, eu sou não sei o que igual. Você não é ele. Deixa eu te contar, você não é ele, você não é ela, né? Você é uma continuidade, você é um filho, é uma parte, mas você não é aquela pessoa, né? Então, assim, justificar, a gente puxa características, sim, por genética, a gente puxa características por questão de repetir comportamentos, mas a gente tem a opção de fazer escolhas de como lidar com os nossos comportamentos, né?
Aí entra a Isso aí é questão de bacana. caráter, personalidade, aí já vai outra live para a gente falar. É, mas é muito bacana, assim, para que as pessoas repensem um pouco, né? Porque às vezes a pessoa ela está num momento e ela quer justificar aquilo porque o outro foi assim. E não é isso, né? A maior parte, então fica bem claro aí que uma boa parte, muito maior, são os comportamentos que a gente acaba replicando aí e forma padrões iguais, né? Então, de alguém da família, ou às vezes nem é da família, às vezes é lugar que você Não. convive mesmo, e até às vezes na televisão que você acompanha lá e você acha tão bonitinho, e você, né, assistindo aquilo todo dia, você faz exatamente igual. Eu E me lembro como? que quando eu era criança, minha mãe falava sobre algumas coisas. Você está agitada. E eu nunca pensei que eu era agitada, eu achava que eu era calma. Isso, então são padrões, né? Então acho que isso daí é bem bacana da pessoa ficar bem claro Essas isso para ela. coisas que a gente escuta também e aí toma como verdades, né? A gente escutou lá Uhum. na infância, você é um burro, você é um idiota, você é agitado, e a gente toma isso como verdade e sem perceber, porque isso fica no inconsciente, né, Rô? Então, Isso. como a gente traz o inconsciente para o consciente? Ele passa por um processo do inconsciente para o subconsciente, para o consciente, dentro de um processo terapêutico, né? Eu preciso abrir essa caixinha do inconsciente para começar a buscar, né? Onde é que está tantas essas afirmações de quem eu sou, de eu sou assim, eu sou assado, vem da onde, né? Então a Isso gente daí, começar também a trabalhar isso é muito isso importante. E a ansiedade também é comportamento aprendido nesse sentido, então tem que tomar muito cuidado. E assim, eu acho que uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado é a gente saber como é que a gente está se identificando naquela situação. Que a pessoa cisma, né? Que ela é ansiosa, o nosso cérebro, a nossa mente vai fazer com que a gente seja, porque você está afirmando que é aquilo o tempo todo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, para que a Com gente certeza. não possa acabar nesses padrões aí. Assim, uma outra coisa aqui que assim, eu trouxe, qual o tratamento, assim, onde é que a gente pode buscar ajuda? Quando é que é necessário? Então, a gente já falou quando a gente percebe que virou transtorno, né? Quando chega o momento de eu buscar ajuda, quando ela se torna patológica, quando ela passa de um padrão de normalidade. A gente tem padrões de normalidade que são gerais, né? Que são impostos aí, porém, cada um tem que ver o seu padrão de normalidade, né? Aquilo que para mim está dentro de um limite que eu estou conseguindo lidar, que eu continuo funcional. Quando aquilo me bloqueia e eu já não funciono, eu deixo de frequentar lugares por causa da minha ansiedade, eu deixo de fazer um trabalho por causa da minha ansiedade, eu deixo de estar num evento, eu deixo de participar de coisas que eu gosto, que tem sentido para mim, por conta da minha ansiedade. Então, ela foge dos meus padrões de normalidade. Estou acostumada a vivenciar certas situações, estou deixando de vivenciá-las, situações normais, por conta daquele sentimento de ansiedade, de medo, de insegurança, que vem tudo misturado, né? Então, quando ela fica nesse nível elevado por um período de tempo mais longo, né? A gente precisa perceber que tem algo errado, né? O Luiz perguntou quais seriam os níveis de normalidade. É o que eu acabei de falar. Existem padrões de normalidade que a gente entende no geral, né? Por exemplo, a ansiedade que a gente citou como saudável, são padrões de normalidade, de ansiedade. Ansiedade de algo que vai acontecer, de uma viagem que eu quero fazer, ansiedade de um projeto que está aí, que eu estou para lançar, enfim. Isso é padrão de normalidade, ele me gera uma sensação boa de prazer. Agora, os níveis de normalidade individuais, eles também têm que ser visualizados. É o que eu disse, a pessoa está acostumada a fazer certas coisas e ela começa a parar de deixar de fazer aquelas coisas, né? A gente não tem Aí, uma definição para o que é normal, né, Luiz? Não tem, porque o que é normal para mim não é normal para você e pode não ser normal para o outro. Existem padrões sociais, né, em se tratando principalmente nas questões de doença física e mental, a gente tem padrões de normalidade de patologia, né? Então, quando a gente busca ajuda num processo desse, a pessoa já está num nível que ela não está identificando o que está causando medo, o que está causando preocupação, ela só sabe que ela está com aquela sensação que bloqueia ela começa a interpretar situações normais como perigosas, né? Então, assim, do nada, é uma coisa que ela não via perigo, ela começa a ver perigo. E aí, quando ela vai na busca de um profissional, porque é aí, né, que mora a questão, existe um processo de atendimento, um processo de um tempo para você tratar aquilo como patológico, né?
Existe, ele está perguntando e quando é um padrão imposto pela sociedade. Quando é um padrão imposto pela sociedade, eu tenho que identificar isso, identificar se ele tem sentido para mim, né? Porque a gente às vezes fica preso mesmo. Eu estou entendendo o que ele quer falar aqui, que são as crenças, né, que colocam na gente em relação a você ter, por exemplo, vamos falar da pandemia. Eu tive paciente que eu simplesmente falei, acabou, não vai assistir mais reportagem, pelo menos por enquanto. É assim, é uma ordem. Porque a pessoa não está num nível emocional, num padrão de consciência que ela está conseguindo separar. Olha, tá bom, a mídia está mostrando o que está acontecendo, mas a mídia também joga uma carga, floreia da maneira... Porque você percebe isso mudando de canal. Cada canal tem o seu jeito de passar a mensagem. Então, a linguagem que se usa, o modo que se coloca, né? O foco, gente, é o foco o tempo todo falando da parte ruim. Vocês ouviram em algum momento na reportagem falar, ai, gente, que legal, né? Pandemia, a gente está em casa, por que, que a gente não aproveita para ler livros? Por que, que a gente não aproveita para ouvir uma música bem alta que a gente gosta, dançar na nossa sala, brincar com os nossos filhos, coisa que a gente não tinha tempo? Você não escuta falar isso. Então, Sensacionalismo. exatamente. E aí eu entendo, peraí, esse padrão que estão tentando me impor não é normal, cara. Né? Se nós estamos numa catástrofe, está complicado, a gente sabe que tudo isso é verdade, mas não é um padrão normal, né? E aí as pessoas se desesperam. Então, assim, percebeu que está num nível que travou, que você não consegue ser mais funcional como era, que você está deixando de fazer coisas que você normalmente fazia, e que você não está mais identificando. Gente, eu estou sentindo isso. Ansiedade gera angústia, gente. Angústia é a palavra, né? Aquela coisa que te sufoca, que te tira do prumo, né? Eu estou nessa angústia e não sei dizer por quê. Pode falar, Dai, Rô. olha só, né? Porque está faltando só 8 minutos para cair a nossa live. Ah, Tá tá. tão gostoso isso aqui. Olha, eu vou confessar para você que estou adorando, né? Então, assim, eu estou com medo de... Medo não, né? Estou, assim, olhando, né? Então, assim, acho que a gente vai falar, assim, rapidamente, porque vai cair, né? A gente vai Vamos ter lá, que... vamos lá. Nem percebi passar o tempo. Vamos embora. Nem eu também não. Você sabe que quando eu estou aqui conversando com vocês, falando de um assunto que a gente sabe que vai estar ajudando muitas É. pessoas, né? Isso aí é muito importante. Então, assim, uma das coisas também que você falou aí, que é muito bacana, que antes, né, que não aconteça para chegar num transtorno, você pode fazer prevenções, né? Exercícios físicos, você pode estar fazendo aí muitas coisas, meditação, que a gente vai fazer uma live do domingo, gente, ó, só para falar de meditação maravilhosa que a gente vai fazer, vai estar ajudando aí muitas pessoas. Uma alimentação saudável, até ó, terapia ou mesmo o processo de coach, né? Olha, podem me chamar aí, que eu terei o maior prazer aí. Até hoje eu vou fazer um convite aqui. Olha só, né? Eu vi aqui que colocaram, que me perguntaram sobre o curso, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui. O curso, tá? Das Mulheres Prósperas está aberto, tá? Por enquanto ainda está aberto por mais uns 3 dias. É só me chamar aí no direct, tá? Que é um projeto maravilhoso que a gente está trazendo para onde quer ajudar o maior número de mulheres possíveis do Brasil, tá? Já tem gente também do exterior, então vamos vir aqui para o nosso curso que vai estar te ajudando a você encontrar aí a mulher que está esquecida aí dentro de você. Então, vem com a gente que a gente vai estar ajudando aí. Então, Thay, me fala, o que você vai trazer aqui para esse pessoal bacana que está aqui? Olha, tem muita gente aqui. O que você pode trazer aqui para a gente? Vai dar algum presente? Ah, sim, sem dúvida. Vamos lá. Bom, o nosso Instagram aí da minha clínica tá aí, é o Cativa Psicologia, @Cativa Psicologia. Quem gostou, entra lá, segue a gente. Tá aí, gente, estamos dando ferramenta. A Rose está colocando aí, estou colocando aqui à disposição. Então, olha, entrando lá, eu vou colocar... Como que a gente coloca, hein, Rose? 10 ou os 20? Quantos a gente tem aqui? Vamos Aqui por tem. 20, porque tem agora 19 pessoas, não é isso? Uhum. Mas o Instagram aparece ali, são um maior número. Maior número. Tá, mas vamos pôr os 20 aí primeiros que entrarem lá e chamarem. A gente tem lá um link na bio. Entra em contato ou entra pelo direct para a gente oferecer a primeira avaliação, a primeira sessão de atendimento gratuito, tá? Eu e minha equipe, a gente está disponibilizando, até por conta da pandemia. Normalmente, a avaliação a anamnese, a primeira consulta, ela tem até um valor maior, porque a gente passa mais tempo com o paciente, né? Ela demanda mais tempo. Então, a gente está abrindo aí, oferecendo para o pessoal que esteve com a gente na live, de estar lá e a gente agregando aí, dando o primeiro atendimento, uma avaliação.
E também fazendo uma condição especial, caso a pessoa queira dar continuidade, a gente está fazendo atendimento online, está sendo super produtivo, tem muita gente fazendo, está valendo a pena, né, o trabalho. A gente frente no olho sempre, né? Mas tem funcionado muito bem. Então, estão todos convidados aí a ganhar esse presente de estar com a gente numa consulta, num atendimento. Eu e a minha equipe vamos ter o maior prazer de atender vocês. Olha, gente, que maravilhoso! Poxa, gratidão imensa. E olha só, e eu vou trazer, falei do curso, né? Então vocês podem me procurar aí no Potência Feminina, _ Rosemary, tá? E entrem lá e se quem responder no direct aí, eu quero. Aí eu não tenho como atender essas pessoas todas, mas as 5 pessoas que entrarem, eu estou fazendo aí uma promoção maravilhosa aí, um presente, na verdade, tá? Uma sessão de alinhamento emocional. É só me chamarem aí que a gente vai estar fazendo isso. Já que você trouxe esse presente, eu não podia deixar também, né? Outros clientes aí sem receber um presente também. Olha, eu tenho certeza, a gente faz reprogramação mental, tem vários clientes meus aí que já colocaram, encontraram assim resultados incríveis. Então, olha, eu só posso agradecer todo mundo que está aqui, Eu né, por também. ter participado. E a você, Dai, querida, maravilhosa, tá? Minha gratidão imensa, tá? Por você ter compartilhado comigo aqui essa live e que nós possamos fazer outras lives aí para a gente continuar falando de outras coisas, que foi Tem muito maravilhoso. assunto. Se alguém tiver dúvida também, né, Rô, pode entrar em contato com a gente, né, lá no direct. A gente vai tentando informar, amenizar de alguma forma as dúvidas. E a gente está sempre postando conteúdo também, né, para que as pessoas possam Sim, estar. Alguém entrou agora? Ai, minha amiga Vivian, beijo, querida. Gente, muito bom ter meus amigos, meus pacientes aqui. Ela tem uma pessoa que entrou agora e perguntou: eu entrei agora e vai acabar. Então, vai ficar gravado, Rô? Só para a gente dar esse vai. feedback? Vai lá no meu IGTV, tá? Para vai conseguir assistir essa live. E eu vou, e assim, quando eu baixar, espero conseguir, que aí eu vou lá e vou colocar no YouTube e eu mando para você a gravação também, para você Aí a gente disponibilizar, compartilha. né? Então, gente, olha, então gratidão imensa mesmo por estarem conosco aqui e que nós possamos agregar muito valor aí na vida de vocês, que eu tenho certeza, porque a gente trouxe aqui conteúdos riquíssimos, coisas que vocês não veem por aí. Eu tenho certeza que quando nós alinhavamos isso aqui ontem, eu pedi a Dai que trouxesse coisas de muito valor, porque vocês merecem o tudo de melhor, tá? Então, olha, Rô, um obrigada grande pelo beijo, convite, Dai. viu? Um Então, beijão. Tchau, beijo, gente. tchau. Boa Vai noite. cair agora, tem 3 segundos. Tchau. Tchau. Opa.